Pessoal, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que nos ampare. Hoje damos sequência com muita alegria, né? Que a casa vai aos poucos retomando as suas atividades. Uma das nossas principais atividades é a feita esse viés voltado para o estudo da doutrina espírita. Nos nossos estudos que dão introdução a esse entendimento da doutrina espírita, conforme o nosso irmão Vicente falou na semana passada, é o estudo dos 15 princípios. A gente vai vendo aí algumas pessoas que há alguns tempos a gente não revisa, não via, né? Vamos vendo aí agora. Então vamos, para a gente começar, e o Vicente já trabalhar o primeiro princípio, que é Deus. Vamos levar os nossos pensamentos, os nossos corações a Deus e fazer uma prece para que Ele nos abençoe e que Ele abra as nossas mentes, nossos corações para um entendimento maior. Então convido a todos a elevar os pensamentos a Deus e a Jesus, confiando sempre na espiritualidade boa da casa, agradecendo ao Mestre Jesus, querido Mestre. Mais uma vez nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Diante de todas as dificuldades, estamos aqui vencendo com a fé, com o propósito de aprofundarmos nos ensinamentos da doutrina espírita. E através do nosso irmão Vicente, os 15 princípios básicos, nós pedimos ao Senhor que as palavras dele sejam as palavras que nós precisamos ouvir para o nosso entendimento, para o nosso esclarecimento e a nossa evolução. Que o Senhor esteja conosco, nos intuindo, nos iluminando, nos trazendo a instrução necessária. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, abençoe a nossa iniciativa aí de conhecê-lo melhor. Vamos hoje dar sequência ao nosso estudo dos 15 princípios básicos. Nós iniciamos na segunda-feira passada. Segunda-feira passada gravamos 2 vídeos e serão disponibilizados em breve. E nesses 2 vídeos, no finalzinho, teve um término meio abrupto, mas foi porque deu um probleminha na gravação no final, quando a gente for assistir, no finalzinho ali. Então a gente saiu sem despedir, né? E a partir de hoje vamos buscar corrigir isso. Nós estamos estudando o tema Deus, que é o primeiro princípio fundamental, dentre os 15 princípios fundamentais. Semana passada nós falamos no primeiro vídeo da origem dos 15 princípios fundamentais, de como eles foram garimpados aí no corpo doutrinário. E falamos um pouco sobre a proposta do curso, a duração, que é aproximadamente 2 anos, pela nossa experiência tem sido aí através dos anos, e da importância dos princípios básicos como recursos, ferramentas de iluminação das páginas do Evangelho, para que a gente possa compreender melhor o Evangelho. Hoje tem gente nova, eu gostaria que se apresentasse, por favor. Você? Meu nome é Mara. Mara. Eu mudei para o Jardim Riacho para o Mar, e estava procurando a casa espírita, encontrei, e felizmente, logo depois que eu encontrei o site aqui, começaram a retomar as atividades. Legal, seja bem-vinda, Mara. E a gente possa aprender bastante aqui uns com os outros, né? Eliana? Eu já sou antiga, né? Eliana já estava estudando? Estou de volta, com muita alegria. Sim. Ansiosa que esse dia chegasse. Sim. Seja bem-vinda de volta. Bom retorno, né? Muito bom retorno. E vocês dois? Ailton. Ailton. A gente estava junto aí antes dessa parada, né? Sim. Eu estou aí com força total, se Deus quiser. Legal. Rayane, eu já frequentava a casa, mas ainda não tinha iniciado
por causa da faculdade. Uhum. Agora vou começar e terminar essa disciplina. Bom retorno para todos, então, para quem estava já estudando com a gente antes da pandemia, e boa sequência para quem já começou agora, que está começando agora, né? Hoje nós vamos na sequência, então, paramos na semana passada, quando nós paramos no último atributo da divindade que foi relacionado, que é Deus soberanamente justo e bom. Para nós, no campo moral, no campo da análise, da sustentação da nossa fé, no campo da compreensão de Deus, para nós esse atributo de Deus é fundamental para a gente conhecê-lo um pouco melhor, para a gente compreendê-lo um pouco melhor, do nível em que nós ainda nos encontramos. Vamos estudar hoje, com base nisso, algumas questões do livro dos Espíritos, para a gente estabelecer um perfil diferenciado para Deus, diferente de tudo que a gente já tem pensado de Deus e aprendido, e tudo que a gente tem esboçado de expressão divina em nossa vida, no campo da compreensão. Esse atributo, Deus, para ser Deus, tem que ser soberanamente justo e bom. Ele precisa ser admitido como sendo uma tese. Deus, para ser Deus, ele tem que ser soberanamente bom e justo. Então, a tese é essa: Deus é soberanamente bom e justo. E no nosso processo de construção da nossa própria fé, do nosso perfil de Deus, nós vamos encontrar situações que não batem com isso, que não concordam com isso, que não combinam com essa justiça e bondade de Deus, segundo o nosso olhar. E se é segundo o nosso olhar, está sujeito também a ser submetido à nossa miopia, porque aí a gente ainda tem uma imagem de Deus que sofre muita influência de toda a cultura religiosa que nós vimos convivendo com ela e assimilando através dos tempos. A proposta desse estudo sobre Deus, com base nos atributos da divindade, é exatamente a gente ir criando esse outro perfil divino, um perfil mais condizente com Deus, porque até então Deus possui um perfil para a humanidade que é meio conflituoso, porque na mesma hora que Deus é soberanamente manso, Pai, Moisés vem e traz um Deus de justiça, um Deus austero, severo, mas é que nós precisávamos disso naquela época, era a linguagem que nós compreendíamos. Mas depois vem Jesus e traz para nós um Deus Pai, um Deus amoroso, e João Evangelista, no seu Evangelho, fala: porque Deus é amor. E muitas vezes a gente depara com situações e circunstâncias que não condizem com esse perfil divino. Então a gente precisa de começar a utilizar essa tese: Deus é soberanamente justo e bom. E tudo que for de encontro a essa tese, segundo a nossa visão e a nossa compreensão, nós precisamos de buscar a causa disso, a origem disso. Porque essa origem certamente não está em Deus. Porque se é injusto e não é bom, não é divino. A origem não é divina. Então a origem, aí nós vamos entender, vamos no Evangelho segundo o Espiritismo e vamos encontrar causas anteriores às aflições. E vamos ver também causas atuais das aflições. E aí os princípios fundamentais vem nos instrumentalizar para que a gente faça essa releitura, para que a gente busque compreender essas circunstâncias e essas situações que a gente se depara com ela pela vida fora, de uma forma mais clara, lógica, coerente com essa tese. Então, se a causa não está em Deus, causas anteriores às aflições e atuais às aflições, se elas não estão em Deus e as aflições estão conosco, então as causas estão conosco. Então aí nós vamos compreender à luz de outros princípios fundamentais: lei de causa e efeito, as razões das reencarnações,
Sem a reencarnação, nós não vamos compreender isso muito bem. Imortalidade da alma, nós somos imortais daqui para frente, mas nós já éramos imortais antes. Então, esses princípios fundamentais, a evolução, por que é que quanto mais moralmente atrasados, mais nós temos aflições? Porque nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito, livre-arbítrio, o que nós temos feito da nossa liberdade, e assim sucessivamente. Quando a gente combina os princípios fundamentais, aí nós vamos encontrar justificativas plausíveis, aceitáveis para essas circunstâncias e essas aflições que nós vivemos, que muitas vezes a gente acha que é castigo de Deus, mas Deus está bom, Deus não castiga, e que muitas vezes, se é boa, a gente acha que é um favor de Deus, um privilégio de Deus, mas Deus é justo, Ele não privilegia ninguém. Então nós precisamos de estabelecer um perfil novo para Deus, menos conflitante com essa tese. Então, Deus sendo soberanamente justo e bom, e nós não estando submetidos a essa justiça e essa bondade no nosso dia a dia, segundo o que temos recebido, nós precisamos de parar e avaliar segundo o que nós temos oferecido, segundo o que nós temos entregue, porque aí entra a lei de causa e efeito, é aquilo que a gente planta, a gente vai comendo. Aí nós vamos entendendo que Deus, ao invés de nos mandar para o inferno, de cabeça para baixo, como a gente achava que mandava, queimar naquele fogo daquele jeito, não condiz com Deus. Mas a misericórdia e a bondade condiz com Deus. E aí nós vamos enxergar cada reencarnação como uma oportunidade de nós refazermos diferente, melhor. A cada dia nós estamos segundo a lei de progresso que nos puxa para frente e para o alto sempre. A cada dia nós estamos melhores. A cada dia nós estamos crescendo em entendimento, e muitas vezes o intelecto é o básico moral dos ensinos espíritas, mas muitas vezes esse intelecto, essa moralidade não vem imediatamente após, mas assim, intelectualmente nós estamos crescendo. E a gente, quando Jesus fala para nós, conhecereis a verdade vos libertará, Ele está nos dizendo, em outras palavras, que depois que nós começarmos a compreender, a introjectar esse ensino do Evangelho dele em nós nunca mais vamos ser os mesmos. Nós nunca mais vamos ser do tamanho que nós éramos. Então, entender isso é fundamental para que a gente estabeleça esse novo perfil divino em nossas vidas e comece a tomá-lo realmente como referência. Quando Jesus fala, ninguém vem ao Pai se não passar por mim, nós comecemos a partir daí a tomar as referências trazidas por Jesus, os ensinamentos, os exemplos, como modelo e como guia, que é assim que o Espiritismo o vê. É assim que nós estamos começando a ver o Cristo, como modelo e como guia. E esse modelo e guia é aquilo que nós vamos nos pautar nele, no que ele faz, no que ele diz, no que ele vivencia, no que ele exemplifica, para que a gente comece a ser assim e comece também a partir daí estar menos sujeito às leis de causa e efeito no campo negativo, porque nós vamos receber de acordo com o que nós estamos plantando, estamos dando, estamos entregando, repetindo isso só para a gente fixar. E hoje nós vamos, na sequência, então, dentro desse Deus soberanamente justo e bom, estabelecido como tese, tudo que vem contra essa tese, que é ele ser soberanamente bom e justo, tudo que vem contra essa tese é uma antitese, ou numa figura de linguagem, no nosso português, é uma antítese. O que é uma antítese? É uma ideia, uma força contrária. Então, toda antítese que surgir na nossa vida, vamos procurar a sua origem, porque ela é uma antitese a esse atributo da divindade, que é Deus soberanamente justo e bom. Compreendido isso com tranquilidade? Estou tranquilo? Então, nessa sequência, então, por que isso, gente, nós estamos falando? É porque nós estamos tateando ainda, buscando compreender Deus. E na questão 10 dos Espíritos,
Para quem está nos ouvindo ou para quem vier a nos ouvir, que não tem intimidade com os Espíritos é aquele livro basilar da doutrina espírita, é o primeiro dos 5 livros que compõem as obras básicas, e desse livro dos Espíritos, que foi dividido em 4 partes, as outras 4 obras, cada uma derivou dessa parte do livro dos Espíritos, e o livro dos Espíritos tem 1019 perguntas que nós gostaríamos de fazer, e que nós estamos, na verdade, fazendo aí pela vida fora, as perguntas que Kardec faz, assim, com um esmero de elaboração. A começar pela primeira, não é quem é Deus, nem o que é Deus, é quem é Deus, deixa na relatividade. Então Kardec é muito sóbrio com as perguntas que ele faz no Livro dos Espíritos. E muitas vezes ele é incisivo e repete assim, com outras palavras a mesma pergunta para que a gente compreenda melhor. Mas são questionamentos que nós andamos fazendo da vida, pela vida fora. E Kardec faz então em 1019 perguntas que estão registradas nos Espíritos. E a questão número 10, Kardec pergunta assim: será dado ao homem conhecer a natureza íntima de Deus? Olha que pergunta. A gente fica, quando é que eu vou conhecer Deus? Quando é que eu vou conhecer a natureza íntima de Deus? Como é que eu vejo Deus? Em outras palavras, como é que o homem vê Deus? Como ele concebe essa natureza íntima de Deus? Será dado a ele um dia entender essa natureza íntima de Deus? E os Espíritos respondem assim: não. Falta-lhe para isso o sentido. Que sentido é esse? Mas nós já temos 5. Será que ele está falando desse sentido? Ele está falando do sentido que nós vamos adquirindo com a vivência, com a evolução, com o crescimento. Mas por mais que nós formos crescendo, nós não vamos, segundo a resposta dos Espíritos, conhecer a natureza íntima de Deus. Nós vamos estabelecendo perfis diferentes, mais condizentes com a soberana justiça e bondade dele. Mas a natureza íntima, a intimidade nossa com Deus, esse conhecimento daqui para lá, não, segundo os Espíritos, não acontecerá. Por quê? Porque ele é a inteligência suprema, a questão número 1. E a nossa inteligência, a inteligência humana, por mais evoluída, por mais desenvolvida que seja, ela é infinitamente menor do que a inteligência suprema. Suprema é que está maior de todas. Mas nós podemos, na nossa caminhada, e estamos fazendo isso está acontecendo conosco, nós podemos ir enxergando Deus diferente, um pouco mais condizente com esse atributo soberanamente justo e bom. É Jesus que nos fala, falamos isso na semana passada e precisamos de repetir hoje. O homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha. Porque aí vem a ventania, aí vem o vendaval, aí vem a tempestade e essa casa não se abala. De que casa ele está falando? Da casa mental. É por isso que nós precisamos estabelecer esse perfil divino para que a gente construa a nossa fé, a nossa casa mental se estabeleça sobre essa rocha do entendimento de Deus. Não dessa forma cultural que está sendo afetada pela cultura religiosa nossa de todos os tempos. O convite hoje, a bandeira do Espiritismo é a fé raciocinada. É nos conduzir na direção da fé raciocinada, para que nós possamos fazer esse salto da crença para a fé. A fé raciocinada, a fé lógica, cristalina, coerente, a fé que é capaz de enfrentar a razão frente a frente sem se abalar com ela. Kardec fala, fé inabalável é aquela que é capaz de enfrentar a razão frente a frente em todos os tempos e não se abalar com ela. Por que a nossa fé muitas vezes oscila? Vamos relembrar isso também. Oscila exatamente porque ela se pauta em valores que são distoantes desse perfil divino, em valores que são distoantes dessa soberana justiça e bondade de Deus para nós. E muitas vezes nós ainda estamos com muitas crendices, nós, humanidade de um modo geral,
com muitas crenças e crendices. Nós não acreditamos porque sabemos, e sabemos porque concluímos. Nós acreditamos porque alguém nos disse, porque alguém falou. Então, buscar esse caminho novo à luz do entendimento dos princípios fundamentais, de estabelecer esse perfil novo, de buscar construir um Deus próprio dentro de nós, à luz de um entendimento novo. Por que um Deus próprio? Porque o Deus é próprio para cada um, porque cada um enxerga segundo o seu olhar, segundo o seu entendimento. Então, por aí a gente percebe que não dá para a gente ficar querendo competir deuses, né? Não dá para a gente querer entregar para o outro o nosso perfil divino. Não, cada um estabelece o seu perfil, segundo o seu quadro de valores, segundo o seu próprio entendimento, segundo a concepção que ele faz, e segundo esse perfil divino. Nós estamos batendo muito nessa tecla, perfil divino, perfil de Deus, porque qual que ele é para nós hoje? A pergunta hoje é, como é que Deus é para mim? Será que eu tenho um perfil estabelecido, coerente, racional, lógico, que condiz com essa imensidão de conhecimento que a gente tem recebido? É para cada um de nós pensar e refletir. Ou ainda tenho dentro de mim essa concepção divina ingênua, pueril, afetada por tantas outras influências culturais, religiosas, políticas, familiares. Então nós trazemos em nós muitos e muitos pontos que precisam ser revistos. Gosto muito de lembrar que a gente passou a infância, uso muito esse exemplo porque eu acho que ele se encaixa muito bem nisso. A gente passou a nossa infância sem poder chupar manga e tomar leite, porque morria, porque matava. E isso, se a gente for ver nesse processo, nesse assunto que nós estamos falando aqui, nós temos, e hoje a gente chega e toma manga com leite, facilidade de manga com leite, e nós temos dentro de nós muita manga com leite, no campo das nossas crenças, da nossa fé, da construção da nossa fé. Nós temos muito do que plantaram na nossa mente, no nosso psiquismo, que nós precisamos de rever à luz de um entendimento novo, à luz de uma racionalidade, e buscar construir uma fé raciocinada nesse ser que é o objeto da nossa fé. Se Deus é o objeto da nossa fé, Ele é o foco, Ele é o que nós buscamos para estabelecer essa relação de fé. Nós precisamos de defini-lo de forma diferente do que nós temos definido até agora. E o Espiritismo vem nos ajudar nisso. A bandeira do Espiritismo, voltamos a repetir, é a fé raciocinada. Não aquela fé séria, não aquela fé ingênua, pueril. Foi de um tempo, foi útil para um tempo. Hoje nós precisamos de saber em que acreditamos, como acreditamos, por que acreditamos, e essas respostas nascerem dentro de nós. E o interessante é que o Espiritismo não vem impor nada, ele vem nos instrumentalizar, ele vem nos municiar de informações e de recursos em respeito à nossa individualidade, para que cada um estabeleça o seu próprio quadro, o seu próprio perfil dessa divindade. Então, a questão dessa será dada ao homem conhecer a natureza íntima de Deus, pelo tamanho de Deus e pelo reconhecimento da nossa pequenez. Nós estamos falando de espíritos que estão estagiando em mundos de expiação e prova, como é a Terra, só não, gente. Nós estamos falando, inclusive, dos mundos divinos. Os Cristos, lá dos mundos divinos, os Cristos, apesar de toda a sua evolução, segundo essa resposta dos Espíritos, os Cristos, embora façam a vontade de Deus, mas não conhecem, não é dado a eles também conhecer a natureza íntima de Deus. Eles verão a Deus, eles serão chamados filhos de Deus. Isso é a sexta e a sétima bem-aventurança, então, no início do Sermão do Monte. Bem-aventurados os limpos de coração. Os limpos de coração. Para que é esse limpo de coração? Porque eles verão a Deus. Então, o que ele está falando? À medida que nós vamos limpando o nosso coração, nós vamos vendo Deus diferente de tudo que nós vimos até então.
E isso é proporcional a essa limpeza de coração. Limpeza de coração no campo da desmaterialização, ou seja, do rompimento ou do enfraquecimento desse vínculo nosso com a matéria, e também na questão da moralidade. Limpar o coração dos vícios morais, limpar o coração de tudo que é de maldade, tudo que vem como filhos da maldade, porque o mal é filho da maldade, por isso o mal é temporário, e a maldade também, porque com o tempo, à medida que nós vamos trocando esses valores, nós vamos extirpando de nós, do nosso ser, do nosso íntimo, essa índole de maldade que a gente vem trazendo através dos tempos. Chega num momento em que há um ponto de mutação, e isso se transmuta em outros valores. Reforma íntima é isso, nós não conseguimos matar o homem velho, mas nós conseguimos transmutar os valores desse homem velho em outros valores. São pontos de mutação dentro de nós que vão surgindo, e isso tem nome, chama-se reforma íntima, que é muito falado aqui na Casa Espírita. A gente às vezes quer esquecer, porque a gente não esquece. É a mesma coisa do perdão. Perdoar não é esquecer. Perdoar é redimensionar a ofensa e assumir uma postura mais cristã diante dessa ofensa. É a oportunidade muitas vezes que nós temos de oferecer, muitas vezes, não sempre que nós temos, de oferecer a outra face, segundo a recomendação de Jesus. E além de oferecer a outra face, caminhar com aquele ofensor, a segunda Bíblia, quando ele nos convida a caminhar uma. Está lá no Sermão do Monte isso também. Esse ensinamento do Cristo também. Isso aí é uma consequência do perdoar. Então a gente não perdoa e esquece. Nós não pegamos o homem velho e matamos o homem velho. Vai ser um suicídio coletivo, né? Nós transmutamos os valores do homem velho para o homem novo. Agora, iluminado por um novo entendimento, iluminado por um novo, por uma nova ideia de ter um novo modelo e um novo guia. Porque o que vinha sendo o modelo nosso e guia nosso até então, não estava nos conduzindo na direção dele, nem de Deus. Então, a partir desse entendimento, a gente vai compreendendo melhor isso. Compreendendo melhor. Na questão número 11, Kardec pergunta assim: poderá o homem conhecer os mistérios da divindade? Será dado ao homem conhecer os mistérios da divindade? Que mistério é esse? Em outras traduções, às vezes essa pergunta chega para nós: será dado ao homem conhecer a essência divina? É uma complementação da segunda, só que aí ele deixa aberto, deixa de ser a essência divina, a natureza divina, e passa a ser esse processo de conhecer o outro. Nas parábolas, Jesus fala para nós, em algumas, vamos lembrar só de 3, parábola das virgens imprudentes, ele fala de casamento. Das 10 virgens, ele fala de casamento. Parábola do festim de bodas, ele fala de casamento. Jesus abre a sua tarefa messiânica que inicia com a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, na festa das bodas de Caná. Bodas é casamento. Então Jesus busca estabelecer esse elo, tomando como referência o casamento, porque era uma imagem muito forte de intimidade entre as criaturas. Estamos falando de intimidade entre homem e mulher, não. De intimidade de valores, de intimidade de sentimento, intimidade de comunhão. Então ele toma esse casamento como uma referência da criatura com o Criador, para falar da criatura com o Criador, que é no casamento que a gente realmente conhece, que a gente realmente vai se entendendo, vai virando parceiro, vai virando companheiro, vai criando confiança, elo,
E Jesus usa essa figura exatamente para relacionar o Criador com a criatura. E no nosso caso, criaturas inteligentes, porque além de toda a criação divina, de toda a criatura divina, nós somos criaturas divinas e somos espíritos únicos, livres, imortais. E o mais interessante que condiz com a resposta dessa questão, somos perfectíveis. O que é isso? Passíveis de atingir a perfeição. Por que nós podemos afirmar isso? Que nós vamos ser espíritos perfeitos. Mas essa pobre coisinha, desse tamanhozinho, vai ser perfeito como Jesus? Vai. Tem que ser. Senão Deus não é Deus. Deus é soberanamente justo e bom. Eu não sou filho dele? Nós não somos todos filhos dele? Somos. Apesar da baixa evolução, somos. Como é que ele criaria? Aí nós vamos buscar antítese, hein? Nós vamos buscar compreender. Isso é uma antítese. Isso aí derruba a tese de que Deus, segundo o nosso olhar, derrubaria, se Deus é soberanamente justo e bom, como é que ele cria pobres coisicas que vivem ainda em mundos de expiação e provas, mundos de tanta angústia, de tanto sofrimento ainda, e cria espíritos grandões, então lá para cima, nos ajudando. Como é que é isso? Será que eu nunca vou chegar a... Será que Vicente Andrade nunca vai chegar a São Vicente Paulo, meu pai? Aí a gente vai falar, não, vai. Por quê? Porque Deus é soberanamente justo e bom. Então, se ele criou São Vicente Paulo daquele tamanho e Vicente Andrade desse tamanhozinho, os dois são filhos dele, como ele é justo e como ele é bom, Vicente Andrade vai chegar a Vicente Paulo um dia. Ou então, Deus não é Deus, se Deus é Deus, ele não é soberanamente justo e bom. Aí vamos embora para casa, nós estamos aqui perdendo tempo. Aí nós vamos chegando a essas conclusões, e aí nós vamos buscando compreender essa diversidade e essa adversidade na vida. Nós estamos falando de Deus, e nós precisamos de compreendê-lo cada vez mais e melhor. Para isso nós precisamos de exercitar o que o Espiritismo vem pedir para nós, vem pedir mesmo, é esperar de nós, o que é necessário que nós façamos. E a expectativa do Espiritismo é que nós exerçamos a nossa capacidade de espírito, que nós somos seres pensantes, inteligentes, que povoam o universo. Isso é a resposta dos espíritos a Kardec, quando ele pergunta como é que se pode definir espírito. Os espíritos respondem, são seres inteligentes que povoam o universo. Então, que nós comecemos a exercitar, principalmente o nosso lado filosófico, para que a gente possa criar dentro de nós uma nova compreensão de Deus, para que a gente tenha segurança em segui-lo. Como? Conhecendo as suas leis. Então, quando ele fala será dado ao homem estabelecer uma relação mais elevada com Deus um dia, aí ele responde assim, sim, isso é possível. Mas para isso, fala em outras palavras, mas para isso é necessário que o Espírito vá se desvencilhando da matéria, vai se desmaterializando. Porque é a materialidade a qual nós estamos submetidos ainda, no estágio evolutivo onde nós nos encontramos, essa materialidade choca-se com a nossa essência, que é espiritual. E ela aparece aí em nossas vidas como sendo um anteparo para a gente estabelecer esse contato um pouco mais íntimo com Deus. Então, o casamento nosso com Deus é o casamento da criatura com o Criador, é dentro desse processo de busca de aproximação, para que a gente vá conhecendo melhor e estabelecendo uma relação diferente com Deus, até o ponto onde nós conseguimos evoluir. Aí a relação direta com o outro princípio fundamental da evolução. Por que nós enxergamos Deus tão extraviado assim, com esse olhar tão extraviado? Porque nós ainda estamos olhando e tem uma cortina de materialidade nos impedindo de ver. Por isso que Jesus, normalmente, você fala, quem tem olhos de ver, que veja.
Então, no nosso, nós estamos encerrando esse estudo, essa parte do estudo. No nosso próximo vídeo, nós vamos a essa evolução, que é o necessário. Como é que nós vamos nos desmaterializando isso no gráfico, jogar isso no gráfico, a gente enxergar bem e assimilar bem dentro dessa nossa trajetória espiritual. Nós somos imortais, mas nós tivemos um início. Não somos eternos, tivemos um início. Então vamos nos pegar ali, iniciar conosco no início, no momento da criação divina, que nós não sabemos quando foi, não nos é dado saber isso, e vamos puxar esse princípio inteligente até chegar aos dias de hoje e até chegar lá nos Cristos, que são os espíritos mais elevados, com os quais nós estabelecemos conhecimento e contato. Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre essa evolução e para a gente compreender, quando ele fala, é necessário que a gente se desmaterialize, que a gente estabeleça uma nova relação nossa com a matéria. Proximamente nós voltaremos trazendo isso que nós